Olá, tudo bom? Então, um prazer estar aqui mais uma vez para mais um evento, para mais uma discussão, para mais um fortalecimento, né, dessas relações entre a nossa sensibilidade e as pessoas com deficiência esparramadas por esse Brasil afora e principalmente que você possa se colocar próximo daqueles que hoje com deficiência convivem e vivem nos espaços em que você trabalha, nos espaços da sua rua e que precisa muitas vezes do seu calor humano e da sua sensibilidade para continuar existindo e continuarem fortes, para lutarem constantemente pelos seus sonhos. Por quê? Porque toda pessoa com deficiência também deseja, né, sonhar, também deseja ter seus sonhos realizados. E a nossa estadia nesse mundo, ela só tem sentido, né, quando eu, além da minha fala, né, inclusiva, do meu discurso inclusivo, eu posso também possibilitar que pessoas com deficiência e seus familiares saibam, né, que a sociedade que está lá fora, também os espera para sonharem juntos. Então, o nosso tema, né, deste ano, né, da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, deficiência intelectual e múltipla, ele traz assim um subtema bem responsável, além da sua grande importância, que é superar barreiras para garantir inclusão. E essa reflexão, ela nos traz a gente possibilitar, né, o entendimento de que o grande objetivo, né, de estarmos aqui, né, refletindo a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, é a gente nos perguntarmos, né, diante de um cenário tão segregador, de uma sociedade capitalista, individualista, como podemos nós estarmos, né, em um ambiente online para discutir aquilo que está distante de nós? Mas em cada rua, em cada ambiente educativo, em cada praça, existe uma pessoa com deficiência, segregado, separado, como se fosse um ser inferior. E que a gente precisa dar a esse sujeito o processo de visibilidade. E é por momento de discussão, de levantar a bandeira, né, da luta da inclusão e, acima de tudo, sair de trás dos nossos gabinetes, sair de trás da nossa teoria e a gente começar também a falar, né, desses espaços de inclusão. Então, assim, a semana ela pretende ser uma inspiração, né? Ela pretende tocar as pessoas para que possam, cada dia nós ir ganhamos a confiança, ganhando sensibilidade diante de um cenário, de um coração tão endurecido que é a sociedade capitalista, e alargando os muros, né? E nos colocando sempre como um porto seguro na vida daqueles que mais precisam, que são aquelas pessoas que já carregam, né, no seu próprio semblante a ideia de fracasso, pelo simples fato, né, de serem deficientes. E isso já nos coloca numa grande condição de termos que estar também próximo dessas pessoas. Então a sociedade, por meio da campanha, ela nos fortalece, nos possibilita e nos encoraja a criarmos parceria, né, com o conjunto da sociedade para a gente poder ir fortalecendo, né, a luta e dando visibilidade àquelas pessoas que há muitos e muitos séculos foram segregadas, separadas do convívio social. E numa questão importante, a semana ela é organizada pelas APAES, né? Pelas APAES, né, que tem um trabalho muito bonito, né, realizado diretamente com as pessoas com deficiência, e incluindo agora as pessoas com deficiência também intelectual e múltipla. E aqui também a gente não poderia deixar, né, de falar, também dizer que essa luta também é em prol dos autistas, das pessoas que carregam transtornos, os mais diversos transtornos. Por quê? Porque todas as pessoas, né, que de alguma forma carrega alguma deficiência, algum transtorno global do desenvolvimento, eles também têm direitos assegurados e também carregam dentro da própria sociedade
o preconceito e os processos de segregação. E a gente vem trazendo inicialmente o que diz a Lei Brasileira de Inclusão, né, no seu artigo 4º, que ela já diz, né, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades, como as demais pessoas, e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Essa é a legislação, né, brasileira de inclusão, que regulamenta e fortalece que toda pessoa com deficiência ela tem direitos garantidos socialmente e que ela não pode sofrer nenhuma espécie de discriminação. Essa legislação já nos diz, né, já nos regulamenta e já nos coloca numa condição, né, de dianteira diante do mundo, né, que segrega e que exclui. E assim, as questões importantes que a gente precisa entender como barreiras é que nós temos 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E esses 45 milhões têm muitas vezes seus direitos impedidos, né? Impedidos de serem acessados, de serem vividos, e que automaticamente cria barreiras nos processos de inclusão. Além de diversas barreiras, a gente tem as barreiras urbanísticas, né, que é esse cenário urbano que muitas vezes não foi feito ou ele não está condizente com a realidade de muitas pessoas com deficiência. O próprio cenário arquitetônico dos espaços de locomoção também muitas vezes distribui a quantidade da exclusão social pelo acesso, pela acessibilidade. Os próprios meios de transporte, os próprios meios de comunicação, todos eles se segregam e muitas vezes separam e diminuem os processos de autonomia das pessoas com deficiência, assim também como as questões das novas tecnologias, que muitas vezes também não está acessível a este público. E aí a gente tem um conjunto da própria sociedade, né, que tem aí as próprias barreiras atitudinais, que essas barreiras atitudinais são aquelas que prejudicam a efetiva participação, né, das pessoas com deficiência ao acesso aos direitos e aos bens públicos e às próprias políticas públicas essenciais à sua existência enquanto ser humano. E essas barreiras atitudinais, a gente cita algumas como aquelas bem presentes e aquelas que de fato são contundentes na vida. A própria ignorância, né, da própria sociedade ao tratar o deficiente, o medo que muitos ainda carregam e têm da pessoa com deficiência, a própria rejeição que eles sofrem, a própria percepção de que eles são menos importantes, são inferiores, o nosso olhar de piedade ao invés do nosso olhar diante de alguém que tem direito, a nossa percepção de que o deficiente ele é menor intelectualmente, a nossa negação, né, diante deles, a nossa comparação de que apenas pelo fato de ser deficiente ele já tem uma condição de inferioridade dentro de um processo de comparativo com as outras pessoas, e a nossa atitude de segregá-los, de separá-los pela condição de deficiência. E a própria sociedade, até mesmo nós mesmos, temos uma baixa expectativa diante dele. Acredita que ele não vai conseguir, que ele não vai sair de uma condição para uma outra condição melhor. E aí todos nós colocamos as pessoas com deficiência dentro de um rol do assistencialismo, como se a assistência social fosse o único berço. E a gente não percebe que o protagonismo existente em cada um é preciso que nós, enquanto seres humanos, possamos com o nosso toque fazer esse protagonismo se tornar latente na sociedade. E é importante a gente conseguir, ao longo da própria existência da sociedade, a gente ir combatendo as próprias barreiras implícitas, né? E aquelas barreiras intencionais existentes, né, no bojo da sociedade, e que impede de que pessoas com deficiência consigam, né, sonhar, consigam realizar os seus sonhos.
As próprias ações, né, as próprias omissões, aqueles discursos preconceituosos, elas diminuem, né, a pessoa com deficiência. E isso aumenta, né, a capacidade de inibir, aquela capacidade de coibir, né, de oprimir e até mesmo de desencorajar, né, as pessoas com deficiência que estão na luta pelos seus próprios sonhos. E esses fatores negativos, eles criam, eles impulsionam, eles alargam, né, os olhares de exclusão e também aumenta os processos de segregação dessas pessoas com deficiência no cenário brasileiro. E é importante entender que essa semana, né, da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, ela pretende fazer um processo de conscientização, né, ampliar o processo de conscientização. Ela pretende colocar um ponto final, né, nas ações de segregação, naquelas ações que separam as pessoas simplesmente por ter uma deficiência. E ela pretende acabar, né, de diminuir ou, por que não acabar, esses comportamentos e essas concepções que desagregam, né, e que se materializam em muros, né, nas mentes das pessoas e em muitos corações brasileiros que acreditam que pessoas com deficiências têm que permanecer separados. A gente precisa desconstruir esse universo, essa percepção, essa filosofia, né, que está enraizada em muitos cenários, né, da nossa nação. E essa desconstrução é desconstruir essas barreiras, principalmente, né, aquilo que nós chamamos de barreiras atitudinais, que essas barreiras elas persistem, elas se constroem e elas se permanecem, né, engessadas em muitos lares, em muitas filosofias de vida. E a gente precisa ir definindo, precisa nos espaços onde a gente estiver, a gente ir dizendo, né, a gente precisa ser mais sensível. Os seres humanos que têm uma deficiência ou que não têm uma deficiência precisam conviverem em sociedade. O que nós precisamos é estar próximo das pessoas com deficiência, estimular neles a sua participação social, a sua participação na cultura, a sua participação na política, a sua participação nos bancos das universidades e levar a eles a capacidade de serem protagonistas dos seus próprios sonhos. Nós vamos continuar discutindo. Te aguardo nos próprios temas. Tchau, tchau.